mais um corte de bubuiá, mais um corte de bubuiá, de bubuiá. Palestino, né, professor? Judeu, israelense, é uma confusão, é um caldeirão. É verdade. Né? Como o senhor poderia simplificar pra gente esse assunto? Esse é um assunto tão polêmico, Marcel, que a gente tem que começar o pensamento priori. Onde é que nasceu tudo isso? Começou com a figura de Abraão, que era Abrão. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 14, que Abraão, ou Abrão, lá no passado, saiu de uma terra, Ur dos Caldeus. E se a gente for estudar na parte do mapa, onde é que se tornaria Ur dos Caldeus? É hoje que é o atual Irã. Então ele seria daquela nação, não era judeu, não nasceu ali em Israel naquele ambiente, e ele ouve a voz de um Deus, dentro do hebraico seria Hashem. Ele ouve a voz de Hashem e fala assim: Abrão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali é uma história muito curiosa e ao mesmo tempo muito louca. Você ouve a voz de quem você não conhece e ele resolveu acreditar nisso. E aí vem um outro princípio para entender essa história, que fala sobre fé. O que é fé? É a crer naquilo que não se vê, crer em fatos que não se esperam e vão acontecer. Aquilo é fé. Então ele começou a mover o coração de Deus e foi movido naquilo. E debaixo dessa palavra ele entra numa terra, e aí passando mais adiante ele tem um neto, Abraão, Isaac e Jacó. O seu nome é Jacó, e esse Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Hoje é muito difícil você ter 12 filhos. O que é ter dois? Eu tenho uma filha e eu sei o quão difícil. Ele teve 12 filhos. E Jacó. E aí 10 desses 10 filhos entram naquela terra que é conhecida como Terra da Promessa, que é Israel ou Israel. E 2 filhos ficam do outro lado do rio. E essas tribos era a tribo de Judá e a tribo, agora deu um branco, mas vamos já lembrar daqui a pouquinho, uma outra tribo. É muita informação. E eles ficam além desse rio, do outro lado. E aí acredita-se que essas 10 tribos deram origem ao que nós conhecemos como Israel. Agora, falando o que é israelita, porque tem essa dúvida: israelita, israelense. Israelita era o povo que fundou a nação de Israel nos tempos bíblicos. Israelense é que a partir do dia 14 de maio de 1948 houve a câmera tá por onde? Pode ser, é nessa aqui. Dia 14 de maio de 1948, houve a partilha do Estado de Israel, uma reunião na ONU presidida por Davi Ben-Gurion e um brasileiro chamado Oswaldo Tenreiro Aranha, e várias autoridades mundiais estavam ali e discutiram sobre a criação do Estado de Israel. E nesse Estado de Israel, é curioso que decidiram sobre a criação de uma capital que fosse para as 3 religiões, tanto para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Uma capital para 3 religiões, que são as religiões consideradas monoteístas. E aí, no dia 14 de maio, no dia 16 de maio, praticamente Israel já entra naquele território, que foi um movimento chamado como diáspora, entra no território de Israel e entra ali no sul, e vamos imaginar que tem os palestinos ali. Aí tá chegando um povo, muita gente, que muitas vezes não falava o hebraico, mas falava idiomas europeus, porque a maioria daqueles judeus que foram para ali eram que vieram da Europa, e ali começou uma animosidade do povo palestino que já estava ali, mas também tinha judeus ali, tá? Então tem uma animosidade de ambos os lados. E eu costumo dizer que o que está acontecendo hoje, antes tinha uma questão religiosa e hoje nós estamos vivendo uma questão geopolítica. Geopolítica, para se entender, essa questão atual é uma questão geopolítica que tem sim sinalizações proféticas. Marcel, é interessante falar essa questão do Hamas. Primeiro a gente tem que falar que eu quero falar algo. Fique à vontade. Com relação ao Hamas. Hamas não é um movimento político. O Hamas é uma célula terrorista híbrida. O que é uma célula terrorista híbrida? Eles são financiados por governos grandes que estão por trás. Então, quando o Hamas invade o território de Israel, invade a soberania, é crime contra os direitos humanos, é algo criminoso, invade uma rave, invade o território de um país soberano, faz o que faz, recebe o contra-ataque de Israel, que era inevitável Israel não contra-atacar,
E tem uma questão aqui bem curiosa. Eu quase não ouço ninguém falar na mídia. Por que Benjamin Netanyahu autorizou a invasão à faixa de Gaza e declarando até o extermínio de toda a célula terrorista do Hamas? Por que faz isso, pessoal? Não, isso aí é errado. Tá morrendo muitos inocentes. Vai morrer de todos os dois, dos ambos os lados. Tem um escritor, eu falei inclusive no último podcast aqui, o Nicolau Maquiavel. Ele fez a obra O Príncipe e ele fala que o primeiro recurso numa guerra é a mentira. Então numa guerra não tem bons menininhos. Na guerra tem dois países que vão lutar contra si e existe o recurso que é primordial e não é bonito, mas é a mentira, é a narrativa. Isso acontece em todos os momentos, inclusive dentro de movimentos políticos como parte de direita e esquerda. E para tirar essa amalgama no Brasil, que no Brasil a gente tem que falar, olha, porque o Hamas é o lado direito, é o lado da esquerda, Israel representa a direita. Não dá para entender o conflito entre Israel contra a célula terrorista do Hamas, não em si a Palestina, mas o Hamas, sob essa ótica de direita e esquerda, porque a questão lá além de nascer lá no lado religioso, ela se tornou algo geopolítico que não tem nada a ver com a nossa visão espacial de direita e de esquerda. Ali é uma questão de territórios que permeia há séculos. Com relação a Israel, existe sim uma persona de idolatria entre o povo evangélico com a nação de Israel, sim. Eu não queria polemizar muito, mas a tua pergunta é polêmica. Daí, eu acho que tem a ver com aquele negócio das excursões que os pastores, apóstolos vivem fazendo pra lá, pra Israel, né? Sim. Acho que ele quis... Fique à vontade, microfone aberto. Professor. Muitos pastores, é claro que a gente tem o joio e tem o trigo, tem muita gente boníssima, tem muita gente de Deus e tem muita pessoa se apropriando da história de Israel para lucrar com o negócio. Por exemplo, eu sou líder de uma caravana que vai para Israel, no meu caso não sou, tá, gente? Vamos lá, qualquer um que seja, vamos imaginar que tem alguém que é líder de uma caravana. Sim. À medida que ele leva um quantitativo de 100 pessoas para Israel, ele vai levar economia para Israel. Sim. Porque vai acelerar a economia, as pessoas estão comprando em Israel. Sim. Então, para Israel, para o governo de Israel, é super interessante. Mas o que tem que ser dito aqui é que a figura de Israel, o judeu em si, o judeu que não é messiânico, o judeu tradicional, ele não acredita que Jesus é Deus. E ele não acredita que Jesus é o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Quem era? Ele veio para quem? Para o povo judeu. E porque o povo de judeu não recebeu, ele deu acesso para que eu e você que está assistindo, telespectador, você, Rai, vocês que estão assistindo, estão ouvindo pela rádio, no carro, na TV, no Facebook, no Instagram, no YouTube, possam recebê-lo como Senhor e Salvador.